Muito boa tarde, telespectadores. Está no ar programa Ação e Reação. Finalzinho já de fevereiro, hoje é dia 24 de 2026. Segundo mês praticamente, pós-carnaval. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um feliz 2026, porque dizem que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Então, um feliz 2026 para todos, que todos tenhamos um ano de muito trabalho, um ano atípico, né? Copa do Mundo, eleições, muita coisa acontecendo junta e a gente vai discutir muito disso. E aí a nossa mesa de operações já põe essa linda imagem da câmera da praticagem. A gente tem um navio deixando o nosso porto. Um dia que começou cinzento, houve uma abertura, falei em cinzento, imagens agora aqui do Valongo, Centro Histórico, onde temos o estúdio da TV Com. Já não está, aí já está um pouquinho, já está azulejando, como diriam os mais antigos, aquela parte a parte que fica mais perto do mar. Olha aí, agora a câmera do outro lado da Bahia, câmera da praticagem também, obrigado a praticagem por ceder as imagens. Uma temperatura, digamos assim, um pouquinho acima do ameno, um pouquinho abafado, mas tá batendo um ventinho. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro, recebo aqui Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista, empresário. Vamos falar um pouco dessa nossa vida louca do mundo e também do Brasil. Tudo bem? Obrigado pela presença e feliz ano novo. Eu já vi pela rua vendendo ovo de Páscoa, já comecei a ficar preocupado. Eu nem comi o meu panetone e já estão vendendo ovo de Páscoa. O tempo é implacável, tá muito rápido, né, Guto? Esse ano promete, né? Esse ano promete. Esse ano a gente vai ficar especialista em eleição, depois vai ficar especialista em Copa do Mundo, já estamos especialista em um monte de coisa, né? Política internacional. O Instagram não para, a gente é especialista em muita coisa ao mesmo tempo, é isso que me diverte. A gente começa esse programa. No final de semana nós tivemos as quartas de final do Campeonato Paulista e no jogo São Paulo e Bragantino houve uma polêmica. O zagueiro Gustavo Marques fez uma crítica à árbitra Daiane Muniz, que eu considero a melhor árbitra do futebol paulista. Acho ela melhor que a Edna. E ele fez um comentário ali infeliz, criticando a condição da árbitra de mulher. Eu queria abrir esse programa, Marcos, antes de abrir esse programa, dizer que você consegue acessar, e a nossa produção do Rafael Marques e do Reale Júnior já vai colocar aí todos os acessos para você sintonizar e acompanhar toda a programação da TV Com no canal 11 da TV da NET e o canal 8 da Vivo TV, da Claro, canal 11 e 8 Vivo TV. Você também consegue sintonizar pelo www.tvconsantos.com, por todos os aplicativos, tem todos aí. E lembrando também que o Ação e Reação vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde, com reprises de segunda a sexta a partir das 23h01 da manhã. Aos sábados e domingos, as reprises acontecem às 21h01 da manhã. Se você quiser participar do programa, fazer alguma sugestão para a nossa produção, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, já está aí na tela, 13 97417 5194, 97417 5194. Fique à vontade, participe. E Marcos Alonso, tivemos aí o Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, acredito que de cabeça quente, é um jovem ainda, fez uma crítica à Daiane Muniz, a árbitra do jogo, e eu acho que ele poderia ter criticado ou a profissional ou a juíza, não a condição dela ser mulher. Porque eu acho que a gente vive num mundo em que certas opiniões não podem ser dadas. A gente tem aí, produção, no ponto, vamos colocar a fala do zagueiro e aí a gente comenta na sequência. A gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior.
Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui... Bom, tem mais... Aí, perdão depois do jogo... mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria, naquele momento, para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então, estou aqui para pedir perdão. Estou sendo um homem, estou sendo um ser humano, todo ser humano erra. Então, estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres e é isso. E aí, Marcos? Primeiro ele falou com a cabeça quente, depois ele foi chamado às favas pela esposa, pela mãe. Eu acho que a crítica pode acontecer. E aí ele foi infeliz na hora de colocar a condição dela de mulher como a condição. Exatamente. Eu acho que mais sério foi ele dizer que ela não foi honesta na atuação, né? Exato, né? Eu acho que no calor da coisa, num primeiro momento, ela sendo mulher, ou óbvio que foi, eles estavam bravos que eles perderam o jogo e eles consideraram a arbitragem parcial favorável ao São Paulo. Então, eu achei que ele ia pegar o microfone e falar, pô, a arbitragem sempre é parcial pro time maior, a arbitragem sempre é parcial. Eu tava esperando que ele fosse sempre falar. Assim? E ele começa falando bem, aí no meio, parece ser uma pessoa... Ele estava com o calor do momento, ele acabou soltando essa, que do dia de hoje é inaceitável. Nossa, eu tenho filha, se eu falasse isso, não voltava nem para casa, minha filha. A sua filha também ia te ligar, né? Não ia me ligar, não, ia me matar. Falar, você tá maluco? Mas eu acho mais engraçado é o pedido de desculpa. A mulher já me xingou, minha mãe já me xingou. Não, ato falho. Eu acho que o cara tava, imagina, no calor da coisa, né? E foi terrível, porque foi um jogo muito pegado. E no final do jogo teve uma reclamação do Bragantino em relação a um pênalti que ela não teria marcado. Uma reclamação até pertinente, porque foi um lance polêmico e tudo mais. E aí abre margem, porque a gente sempre fica pensando assim, caramba, lance polêmico, a maioria das vezes é em prol do time maior, né? Quer dizer, mas... Eu assisti o jogo, eu não torço nem pro São Paulo, nem pro Bragantino. Eu não acho que foi a atuação do juiz que mudou o resultado do jogo, mas eu acho que no calor do jogo ele pega e solta uma coisa dessa no mundo de hoje que vai para o mundo inteiro. Meu Deus do céu, cara. E a Daiane é uma árbitra muito boa. Eu vi vários jogos dela, um jogo Botafogo e Palmeiras, que ela teve uma postura, teve um pênalti que o VAR chamou, ela manteve a decisão de campo e não tinha sido pênalti, quer dizer, é uma pessoa tecnicamente bem informada. Esse jogo foi duríssimo do Botafogo e do Palmeiras. Lá em Ribeirão. E não é fácil para ninguém, para nenhum árbitro profissional. Jogos difíceis, com elencos estrelados, com torcidas apaixonadas, com semifinal de campeonato. É uma pressão absurda. Quem chega perto para assistir ali perto, que se fala dentro do gramado, não é para qualquer um. Essa moça é casca grossa para aguentar. Mas ele falou que ele foi pedir desculpa pessoalmente e tudo mais. Falou uma bobagem muito grande no momento. Eu acho, e o mais importante é que, inclusive na primeira fala, ele já sente um arrependimento, porque ele, peço desculpa para as mulheres do Brasil e tal, ele tinha que fazer o correto. Se arrependeu, foi lá, pediu desculpas, eu acredito que a Daiane tenha entendido. E fica a lição, né, Marcos? É importante que ele, né, depois aprenda e, de novo, mais importante do criticar a condição dela de mulher, que não teria na avaliação dele condição de conduzir um jogo como aquele, foi dizer que ela foi parcial. Né? Então, acho que tem muito mais peso ele atentar contra a honestidade da arbitragem, seja ela masculina ou feminina, do que ter falado dessa questão. É importante que em qualquer área da vida as pessoas estejam em qualquer função pelo mérito, né, Marcos? Independentemente se é A, B, C, se identifica como X, Y, Z, eu acho que em primeiro lugar está a condição
daquela pessoa em exercer determinada função. Eu vou defender Né? isso até a morte, sabe? A meritocracia. Eu sou um meritocrata. Hoje a meritocracia está sobre ataque, né? Mas eu acho que nada mais do que o seu currículo, do que você fez, do que você faz, a forma como você se porta é mais importante do que o que você fala. Mas isso é interessante porque a gente ainda tem alguns nichos, né? Eu mesmo me policio dia a dia porque nós somos frutos da cultura que a gente vivenciou. Então você nasce no final dos anos 60, começo dos anos 70, passamos por uma cultura onde o futebol era absolutamente masculino. Você imagina, nos anos 60, 70, você imaginaria uma árbitra de futebol apitando um jogo importante? Você ia no estádio de futebol, as mulheres não iam nem assistir os jogos. Era um Raro ver nicho, mulher. era um nicho da masculinidade e tudo. E o mundo foi mudando. Hoje tem o futebol feminino, hoje tem as torcedoras femininas. O mundo mudou. E às vezes o pessoal demora a se perceber e solta essas atrocidades. E eu me policio todo dia para entender tudo que o mundo mudou e me adaptar. Nesse ponto, quem tem filhos em casa ajuda para chuchu. Principalmente que tem filha mulher nessa Nós questão temos uma da... patrulha. Hoje eu penso muito bem. É bacana quem tem filha fazer, né, essa medida e fala, pô, caramba, esse cara fala um negócio para minha filha e ela arbitrou direitinho, fez tudo direitinho, né? Mas o que eu achei mais engraçado é quando eu vi na internet ele se desculpando, eu não conseguia parar de rir, porque eu imagino que deve ter O esculacho da mãe e da esposa. A mãe ligando para ele e falando, seu moleque... Dormiu na sala. Esse aí ficou de castigo. Ô, Marcos, paralelo a isso, a gente está falando da cultura do futebol, a gente teve também na semana passada uma outra situação envolvendo o Vini Júnior no jogo Real Madrid e Benfica. A gente tem essas imagens aí já, produção? Do Vini Júnior? De novo, a produção já... A gente vai entrar pegando esse gancho do futebol. E para finalizar essa questão do futebol feminino, eu acho que o futebol feminino precisa evoluir. As mulheres precisam melhorar tecnicamente, principalmente as goleiras. E a arbitragem também precisa, paralelo a isso, melhorar. Eu não considero a Edna, que apitou primeiro jogo no Campeonato Paulista recentemente, não vinha apitando em São Paulo. Eu acho a Daiane muito melhor que a Edna. Então aí vai uma crítica da condição técnica entre duas árbitras mulheres. O jeito de conduzir o jogo, segundo as regras, é melhor, na minha opinião, a forma como a Daiane faz do que a Edna. A Edna é muito espalhafatosa, quer muito bater de frente com o jogador. A Daiane não. Ela é firme, porém, ela mantém uma atitude, na minha opinião, e na condução das regras, muito melhor do que a Edna. Tanto que as polêmicas envolvendo as duas são diferentes. A Edna, na minha opinião, tem muitas falhas técnicas, crassas. A Daiane não. A Daiane, quando tem alguma situação polêmica, ela, na maioria das vezes, é só a gente puxar aí, ela vai bem. Inclusive, quando o VAR chamou, a gente lembra daquele jogo do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto. Em relação à questão do Vini Júnior, eu acho que a gente vai ter na Copa, se o Vini Júnior for convocado, eu acho que o Brasil vai ter alguns problemas em relação a essa situação envolvendo o Vini Júnior e essas ocorrências de racismo que ele denuncia. A gente teve a última situação no primeiro jogo da Copa dos Campeões, Benfica e Real Madrid. Ele disse que foi chamado de macaco por um jogador do Benfica, que inclusive está suspenso preventivamente. Você acha que é só com o Vini Júnior? Eu fico um pouco... Por que eu acho que o Brasil pode sofrer alguma coisa em relação a essa perseguição do Vini Júnior na Copa? Porque é só com o Vini Júnior. Então parece que os jogadores e as próprias torcidas, elas sabem que o ponto fraco do Vini Júnior é essa questão de quando alguém coloca a situação do racismo dentro do jogo. Eu acho que ele perde mais do que ganha, porque ele pode discutir isso fora do campo e eu acho que ele perde um pouco o foco. A minha questão aí, Marcos, é essa questão dele perder o foco. Ele cai muito nessa provocação, né? Todo jogador que tem a cabeça quente é uma desvantagem. No caso do racismo, que é hediondo, que a gente... séculos que o mundo vai evoluindo e tá melhorando a cada dia que passa, a gente não deve conviver com o racismo, não deve deixar nenhuma margem para a prática do racismo,
Mas dentro do jogo de futebol, quando você olha algumas coisas que acontecem, e outro dia eu vi uma entrevista do Luxemburgo a respeito do acontecido, e eles mostram uma cena de um outro jogo antigo, que eu acho que um jogador vai dar a bola pro Vini Júnior numa lateral e dá a bola na mão dele, ele joga a bola no chão, dá a bola na mão dele, ele joga a bola no chão. Então é uma bandeira importante de ser carregada, mas a gente tem que também evitar que essa seja... É isso que a gente vai para ver a Copa do Mundo então, agora? Quer dizer, essa bandeira, a gente está numa Copa do Mundo multicultural, a gente tem times inteiramente negros da África jogando, tem um árbitro negro, tem uma bandeirinha negro, tem um técnico negro. Bobeou, não tem uma seleção aí que a gente não tenha. Negros são atletas fantásticos. Então, eu acho que assim, racismo não pode ser tolerado, mas eu não gosto quando começa... O assunto não é mais o futebol, quer dizer... O futebol passa a ser um assunto secundário dentro dessa pauta aí, né? Eu acho que, por exemplo, dentro da Copa do Mundo, eu acho um ambiente muito mais desfavorável ao racismo, porque é um ambiente muito multicultural. E vai estar todo mundo de olho, né? É muito, e assim, e não é só o papel do negro na Copa do Mundo, você tem todas religião, as etnias, né? etnia... Você tem cara que faz jejum de noite e joga de dia, você tem religiões diferentes, você tem o asiático, você tem o indiano e tudo mais, todo mundo convivendo em harmonia. Então eu acho que assim, talvez os campeonatos da Europa aconteça mais do que aqui. Aqui no Brasil, a gente nos últimos anos evoluiu muito, né? A gente evoluiu muito. Até as torcidas que faziam comentários racistas, hoje é muito mais raro, o pessoal é punido. Porque existe a punição, você acha que... Tem que punir, eu acho que sim, se não tivesse punição, as pessoas têm que entender que você pode jogar lá no futebol, xingar o cara, xingar a mãe, dar carrinho, falar o que for, mas que racismo é crime. E ponto final. Agora, me preocupa como é que vai ser usado isso pelos adversários dentro. E eu acho que na Copa do Mundo o ambiente é meio babilônico, né? A Copa do Mundo é um caldeirão de culturas e idiomas e tudo mais. Imagina você tá jogando contra um time da África lá que tem 11 jogadores negros, o que o cara vai falar para um negócio desse? Eu espero que isso não aconteça. Eu também torço para que na Champions League o pessoal entenda que isso é muito ruim para a imagem do futebol, é ruim para a imagem do jogador. Hoje os jovens já não são tão ligados em futebol como nós éramos. Perde o futebol é um grande negócio, perde como negócio, sabe? Quando eu vejo isso daí me entristece. Acho que é ruim para todo mundo. Mas quando eu vi essa entrevista do Luxemburgo e ele mostra uma situação que parecia Ele mostra um outro lado, né? Parecia que ele também estava querendo levar o cara para... O mundo hoje é muito complicado, o mundo é um grande Big Brother, né? De narrativas e edições. Então, acho que a gente tem que coibir, O cara falou, tem que pagar pelo que falou e tá afastado e pronto. Agora a gente tem que ficar de olho para que o ambiente seja a favor do esporte. Porque isso não acontece só no futebol. Quem vive acompanhando esporte, você acha que isso não acontece nos outros esportes? Agora, você chega no basquete americano, que é dominado por astros negros, quem que vai falar alguma coisa lá dentro? 90% dos jogadores, dos craques da elite, da NFL e assim por diante. Eu vejo se o cara no jogo de basquete falar alguma coisa, o cara é capaz de levar um soco ainda, porque vai ter uma atitude racista dentro do jogo e vai apanhar lá dentro. Então eu espero que isso aí não seja a bandeira que a Copa não seja usada nem para guerra disso, nem para guerra daquilo, nem para racismo, e que as pessoas entendam que o mundo mudou e que o racismo é muito doloroso. A gente, talvez por ser branco, às vezes não percebe. Quando você tem amigos negros e aí você se coloca no lugar... Ou quando tem alguma situação que você... Você percebe. Você percebe, não é esse o tipo de racismo que me preocupa. Me preocupa é o racismo velado, sabe? É aquela coisa de pessoas brigando pela mesma oportunidade e o cara dá oportunidade, porque ele não percebe o racismo, ele dá oportunidade pela raça. Ou quando o cara tá andando na rua e ele vê uma pessoa e atravessa a rua com medo. Ou o cara vota dá um contra
num pedido de entrada em algum clube porque a pessoa é negra. Sim, eu tenho amigos americanos, negros, e ele fala assim pra mim, eu oriento meus filhos, adolescência, quando eles estão andando na rua, quando o ônibus está vindo, eles chamam os filhos e falam assim, olha, se você estiver em determinados bairros com predominância branca e o ônibus estiver chegando, não corra para pegar o ônibus. Porque se você sair correndo para pegar o ônibus e uma pessoa de longe ver um jovem negro correndo em direção ao ônibus e achar e gritar e achar que essa pessoa pode ter roubado alguém, alguma coisa, pode ser preso. E eles falam para os filhos jovens que já podem guiar, olha, se você for parado por um guarda, seja muito respeitoso, põe a mão na direção. Essa é a preocupação que eu tenho. Porque quando eu vou para os Estados Unidos, eu não tenho preocupação nenhuma. Se o guarda me parar, eu boto a mão na direção. Oi, seu guarda, tudo bem? Ó, você estava andando a 60 milhas. Ah, desculpa, cadê minha multa? Pô, você pode pegar o documento? Eu não sou bobo, eu não tiro a mão da direção, porque o guarda para a gente lá com a mão no revólver. Eu posso tirar a mão da direção para pegar o documento, seu guarda? Posso, tá aqui no porta-luva, vou pegar. Pega no porta-luva, tá aqui. Ah, o senhor é brasileiro. Olha, aqui era 55, o senhor estava 60. Oh, desculpa, eu confundi quilômetro com milha. O senhor quer me multar? Não, dessa vez vai passar. Nunca me passou pela cabeça que eu guiando com a minha família inteira branca dentro do carro, que um guarda ia parar e atirar em mim. Mas as famílias negras lá têm medo, dependendo da região e tudo mais. Isso me preocupa, que o mundo ainda não mudou. Essa bobagem aí, eu acho que isso tudo vai desaparecer. Eu acho que o esporte é muito maior do que isso. Eu sempre vi o esporte como um ponto de integração. Eu sempre vi o esporte como um lugar onde era multirracial, multicultural, multirreligioso, né? Me entristece que ainda na Europa, que é tão avançada, aconteça um negócio desse. Acontece aqui também, mas eu acho que no Brasil acontece de uma forma diferente. O Brasil é engraçado. Acho que o preconceito no Brasil é muito mais contra a pobreza do que contra a raça. É mais social do que... Exatamente. Se você tiver um negro que tiver numa posição social de destaque, ou bem remunerado, morando num bairro de elite, ou num emprego de elite, ele é respeitado como todo mundo que está ali dentro. Né? Isso é interessante. Quando eu era menino e vi aquele seriado do Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air, ele tem que sair do bairro onde ele mora, onde existiam gangues de negros. A mãe fala, você vai sair daqui, que era do bairro negro com guetos, e eu vou te mandar para a Califórnia junto com o seu tio, que é juiz negro, para você ser criado longe daqui, porque lá os negros estão integrados à comunidade que funciona. É disso que eu tenho medo. E eu comecei a prestar atenção tendo amigos negros. Porque aí o cara pega e fala pra mim, pô, eu morro de medo, eu falo pros meninos, ó, vai num jogo de futebol, cuidado e tudo. E aí eu nunca tive essa preocupação. Essas recomendações nunca fiz pra filha minha, nunca desse jeito, com essa preocupação. Nesse contexto de ônibus, por exemplo. Né? Aí você vê o que dói o preconceito. Quando você imagina, eu tenho amigos meus negros, os caras fantásticos, com carreira brilhante e tudo mais, tá entrando num prédio de bacana e o cara pega e fala, opa, a porta dos fundos é por lá, tá? A entrada de serviço. Isso é o racismo invisível. E o cara que falou isso não percebe que ele é racista, ele não acha que é racista, porque ele é fruto desse contexto. Isso é doloroso pra caramba. Então eu acho que todas as frentes têm que ser levadas. Agora, quando eu vejo assim no futebol, entre pessoas que podem se defender, que têm visibilidade, que têm poder e tudo mais, eu acho que ele tem que brigar, não pode deixar passar, porque se é uma coisa que incomoda ele deixar passar, vão falar todo o jogo. Eu acho que o futebol vai continuar sendo futebol, o cara não vai chamar ele disso, vai chamar ele de outra coisa, ou ele vai virar de costas, o cara vai dar um carrinho, vai... E será que, por exemplo, na rua, esse cara falaria isso pra ele? Jamais, né? Jamais. Tem essa questão. Porque o futebol, ele tem aquela... Pelo menos tinha, né? Aquela cultura de o que acontecia dentro de campo ficava dentro de campo. Tanto quem falou muito sobre isso foi o Pelé. A cultura de ser casca grossa. A gente viu o Felipe Melo. O cara xingava o Felipe Melo dentro de campo, ele pegava e enchia o cara de pancada dentro de campo. O Pelé cansou de falar. Se eu fosse me preocupar com o que me falavam dentro de campo, eu não jogava. Qual era a resposta do Pelé? Metia gol, metia drible. E fazia o time dele ganhar. É isso que eu acho que falta um pouco pro Vini Júnior. Você me chamou? Eu vou ouvir, vou guardar. Terminou o jogo? Eu te quebro na pancada. Aí sim, eu acho que ele teria... Porque, na verdade, ele acaba prejudicando o time dele. Sim. Porque o jogo parou, teve o acionamento do protocolo antirracismo,
Os próprios jogadores começaram a ter uma situação ali, né? Todo mundo fica com os nervos à flor da pele. E você não sabe o que pode acontecer com a torcida. A torcida pode quebrar o estádio inteiro. Você pode começar a desencadear um processo que você não sabe como vai terminar. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Porque a massa é incontrolável, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu chamo Alonso Garcia. Você acha que não existe preconceito? Claro que existe preconceito. Você vai no lugar, se o cara tem preconceito contra hispânico, contra latino, não gosta de imigrante, sei lá, você chega no aeroporto, o cara já olha para tua cara, já vê teu nome e fala, fala, o Sargento Garcia, vai aonde? Hein? Vai ver o Chaves? É preconceito. O que eu vou fazer? É preconceito, sim. Né? E tem preconceito de tudo. Às vezes você vê dentro do futebol o jogador que é famoso, que ganha bem, com o outro que ganha mal, o cara pega e fala, seu pobre, o que eu ganho o meu salário paga o teu ano paga inteiro. O seu não sei o que lá. O ser humano é complicado, né, cara? Mas eu acho que, de maneira geral, é triste, porque tirou o brilho do espetáculo, botou todo mundo em risco. Não era isso que as pessoas foram ver. Colocou uma outra pilha para o jogo de volta em Madrid. Que vai ser um jogo tenso, né? Eu quando eu assisto, assim, cada vez eu tenho menos vontade de ver futebol. Em loco. Principalmente em loco, né? Nem na TV mais. Agora é uma galera com muito dinheiro, muito poder, muita coisa e pouca bola. Acho que o objetivo do cara antigamente era chegar na seleção, era cultura de legado, era jogar bem. E ganhar uma Copa pelo país, né? O cara é né? ganhar dinheiro, deixar a família dele bem, ele fala, eu tô ganhando bem, é esses jogos aí, falta um minuto para acabar o jogo, os negros tomam gol em 3 jogos em seguida. Pô, não dá, mas não tem coração para assistir isso aí. Acho que foi com o Guarani, depois foi em Curitiba, depois aqui. Gente, só avisar, o jogo só acaba quando o juiz apita. Entendeu? Vai você fazer boxe, falta 10 segundos, eu falo, falta 10 segundos. Já ganhei. Eu vou baixar a guarda. Vai lá no jiu-jitsu, falar 10 segundos, vira as costas pra ver se você pega, o cara não te vira de ponta cabeça. Essa coisa, o futebol tá assim, ó. O Vanderlei Luxemburgo, você citou ele há pouco, o próprio Vanderlei Luxemburgo falou que o futebol tá ficando cada vez mais chato. Eu concordo com ele. Chato, burocrático. E infelizmente, no domingo nós tivemos também, com o goleiro Hugo Souza do Corinthians, ele foi... Falaram do cabelo dele. Atacado também, né? Lá por conta do cabelo, por torcedores da Portuguesa. E também temos mais essa situação agora, trazendo para o nosso futebol paulista, ele foi ofendido ali. Eu acho que também passa muito por uma experiência dolorosa, óbvio, mas isso também serve para dar uma casca para o Hugo Souza, por exemplo. Eu acho que né? A grandiosidade do Hugo Souza é que ele percebeu, primeiro, que eles ganharam o jogo, estava um momento de vitória. Segundo, no final do jogo, se arruma uma confusão, o que acontece, né? O que pode acontecer na saída das torcidas e tudo mais? Então, acho que o cara foi grandioso ali. Porque os jogadores estão dando exemplo dentro do campo, né? Eu acho que... Mas o cara vai pra casa chateado, né? Sim. Porque a família dele tá vendo jogos, a mulher, os filhos e tudo mais. Não tem cabimento. E vamos falar que baita goleiro, não, gente? Pelo amor de Deus. O jogo rolando na disputa de pênalti. Por favor, italiano, leva o cara, bicho. O Alisson é bonitão, deixa pra... É o melhor, eu acho o melhor goleiro em atividade no Brasil, é o melhor goleiro gente. Atualmente é o Hugo Souza. E assim, futebol é momento, né? Exatamente. Tem que levar o cara no momento. O cara é um monstro, 14, 15 pênaltis de jogar, pelo amor de Deus. A gente já vai chamar o break, mas aproveitando que você falou que futebol é momento, e a gente faz um contraponto, o momento do Neymar não é o melhor. Você levaria o Neymar? Levava. Eu levava porque assim... Eu assisti o jogo, eu sou corintiano, mas eu assisto todo o jogo do Santos. Minha filha é doente pelo Santos, o Santos perde, ela chora, então ela chora toda semana. Então você também não quer... E eu falo, filha, para de chorar, não adianta. Mas ele tem vontade. E hoje o que falta para o jogador de futebol é vontade. Acho que eu me lembro, eu comparo muito com aquele filme do Rocky Balboa, que tem os dois lutadores. O Rocky é um lutador começando, então ele tem a garra de lutar para chegar lá, e o outro já estava consolidado, rico e campeão famoso, do mundo, e já não queria treinar, faz corpo mole e acaba que perde. Então esse pessoal que já acha que já venceu, já está bem financeiramente, já está famoso, já está... O Neymar quer ir. O cara quer ir, ele vai jogar se ele tiver doído, ele vai jogar se estiver chovendo, ele quer ir. Então, leva quem quer ir. Tem um monte de gente que vai torcendo para ficar na reserva,
para só aparecer na fotografia, só se pra ganhar. viajar. Se perder, vai falar, eu não joguei, eu não tenho culpa. Se ganhar, vai falar, eu fiz parte do time, eu vou lá viajar. E ele quer ir. Então, bota o cara. A gente sabe que ele não tá num momento bom, mas ele abriu uma exceção porque o cara é bom. E ele, bom. dentro do que você falou, dane-se, eu vou parar. Eu já tô com a minha vida, das minhas gerações futuras garantida. Tanta contusão, tanta cirurgia. Né? Ele quer ir, gente. É a última chance do cara. Leva, bicho. Eu também levaria. Eu sempre falo, hoje falei no programa de rádio que eu tive mais cedo, levaria o Neymar pra Copa. Ele desequilibra jogo. Você tá num jogo apertado que você precisa fazer um gol. Você coloca ele, a hora que você coloca, o técnico do outro lado fala, puta, tem que fazer uma marcação especial nesse cara. E os próprios jogadores que eventualmente jogaram com ele na Europa, sabem da condição dele, repente, que ele num momento... Ele não faz o gol, mas vão botar 2 zagueiros em cima dele e vai abrir espaço pro outro fazer. Ele vai tirar... Eu levava fácil que eu levava. E falando de Santos também, se não fosse o Brazão, o goleiro Brazão... que também é um cara bom, hein? Exatamente. Se não fosse eu acho que o Gabriel Barbosa tá devendo um pouquinho. Eu acho que o Santos tem um time que no papel não é ruim, tem jogadores experientes. Mas é engraçado isso, parece que tá precisando de um psicólogo. O problema é mais psicológico. Vamos ligar pro Bragantino, dar uns Red Bull pra acordar a zaga do Santos. Gente, e outra coisa, a gente sabe que infelizmente, se houver um resultado negativo na quarta-feira contra o Vasco na Vila Belmiro, pode sobrar pro técnico Pablo Vojvoda. Eu acho que não é o caso de demitir o Vojvoda. O Vojvoda conseguiu fazer um trabalho bom ano passado, salvou o Santos do rebaixamento, junto com o Neymar, que voltou. Outra coisa, ele podia ter dado não vou voltar, não tô bem. Houve aquela situação do pessoal do Velo Clube dizendo, se for para alejar o cara, isso não se faz. Então, isso me chocou, sabe? Eu acho que isso teve um peso muito maior do que muitas coisas que os caras se milindram. Quer dizer, o cara falando abertamente lá com o jogador, se é para alejar, se é para tirar o cara da Copa, tira, quer dizer... Isso me chocou, sabe? Você, eu não teria levado na esportiva, não. De uma falta de... acabado o jogo, tinha ido lá e eu ia preso. Eu falava, tá maluco, cara? E os caras batendo mesmo. E o cara bater com a ordem, olha, vai lá e com respaldo da torcida. Ou seja, e na cabeça do jogador, se ele não der uma entrada um pouco mais dura, depois a torcida vai cobrar ele lá no... Nossa, isso Rio Claro. Imperdoável. Eu assisti e falei, caramba, que falta de senso... De ética, de companheirismo, companheiro de trabalho, né? De pegar e mandar machucar o outro cara. O que é isso? É Karate Kid? Louco, gente maluca. E como se isso fosse fazer, com todo respeito ao Velo Clube, um clube tradicional e tudo do interior, mas não é assim. Nossa, muito feio isso, muito feio. Eu não vi ninguém pedindo desculpa também não por causa disso. Não se teve a polêmica que outras situações que a gente vê muito mais corriqueiras tem uma repercussão muito maior. Agora eu sei porque o Messi anda com segurança do lado do campo. E o segurança do Messi vai até o vestiário com ele, não desgruda dele, né? Neymar, arruma um segurança desse aí quando for jogar com o Velo Clube, deixa ele aqui do lado, aqui, ó, viu? O nego veio... Olha só, antes da gente chamar o intervalo, a gente é da época que o Santos tinha Dema, Márcio Rossini, Toninho Carlos, Chicão, mais recentemente o Domingos. Com essa turma, o Neymar poderia... Essa turma não deixaria tão barato o que fazem com relação ao Neymar. Com certeza. Né? Ação e Reação vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis. E o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você.
No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, querido povo de Deus, convido você e sua família a rezarem comigo neste canal de TV todos os domingos a Santa Missa Dominical. Divulgue, fale para os amigos, evangelize sua família. Todos os domingos temos um encontro marcado. Evangelizar é preciso. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre. Deus abençoe. Amém. Ação e reação desta terça-feira ao vivo já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui o médico empresário Marcos Alonso Garcia. Vamos imediatamente às participações, dentro da possibilidade aqui, olha só. Cleiton Coelho do Encruzilhada em Santos. Infelizmente, assim como existe preconceito com mulheres, existe ainda e é muito sobre raça. Mauri Ferreira da Ponta da Praia. Tem muito preconceito com tudo, da pessoa ter uma religião diferente da outra, da opção sexual, da raça, entre outros. Acho que o mundo está bem perdido. Não mudou nada nem com a pandemia, que dizimou metade da população mundial. Ou Jesus volta logo, ou entrega para os índios, ou para os extraterrestres. Resumiu bem o Mauri, obrigado pelas participações. Tá vendo se os índios vão querer de volta. Isso aí não, vamos querer agora. Quando eu casei, a minha mãe falou pra minha esposa, não aceito devolução. Tá levando, não aceito devolução. Agora, não sei se são povos originários, povos indígenas, cada hora é uma nomenclatura. Mas você acha que de repente eles podem dizer, não queremos mais não, hein? Deixa eu dar uma olhadinha nesse contrato aí. Em relação à religião, Marcos, a gente vê muita coisa, principalmente na Europa. Eu queria abordar essa questão do preconceito da religião agora nesse segundo bloco. Nós vemos muita coisa, principalmente na Europa, em relação aos muçulmanos na geopolítica europeia. A gente está vivendo lá uma questão que eu acho que já passou e o caldo já entornou. Nós temos muitas manifestações cristãs sendo interrompidas, sendo
digamos assim, achincalhadas por pessoas de outras religiões, de outras origens. A gente tem um exemplo do chargista do Charlie Hebdo, que fez aquela charge do profeta e que desencadeou aqueles atentados em Paris. A sensação que fica é, por um lado pode e por um lado não pode. A gente tem também muita coisa aqui em relação aos humoristas, eu coloco entre aspas, que só fazem críticas a determinadas religiões e a outras eles não fazem. Essa coisa também é muito perigosa e muito delicada, né? Com a religião é mais complexa. Que o fanatismo religioso é o mais complexo dos fanatismos. Agora, na Europa era esperado, porque assim, na verdade, quando você entra dentro de um país em percentual pequeno, começaram a chegar muçulmanos e tudo mais, dentro dos islâmicos, nem todo mundo é radical com religião. A maioria, inclusive, não é. A maioria tem uma visão da religião bacana. Se você tiver curiosidade de comprar um Alcorão e ler, é um livro muito interessante. É a interpretação que faz o fanático. Só que quando você pega dentro de um país de maioria católica e você coloca 5% de muçulmanos, eles vão se comportar de um jeito. Quando eles vão para 10%, quando eles passam para um número muito grande, a tendência de grandes grupos é começar a mandar na agenda. Quando você passa a ter uma significância muito grande, você começa a eleger prefeitos, deputados, principalmente tendo uma representatividade política, você passa a ter representatividade e você vai entrar dentro da agenda do país. Então, do mesmo jeito que a gente aqui tem uma agenda católica, tem o dia da Nossa Senhora, a gente espera que isso haja uma mudança. O problema é quando você tem um mundo muçulmano muito radical, e aí o cristão nesse ponto, ele é bem mais tolerante com a outra religião. Ele é mais flexível. Ele é flexível. Então aqui no Brasil é muito interessante. Você anda numa avenida grande de São Paulo, você tem uma mesquita do lado de uma igreja evangélica, aí você tem uma igreja cristã, aí você tem uma igreja ortodoxa, e todo mundo convive um certo ar de harmonia. Cada um no seu quadrado, né? Agora, o que a gente está vendo na Europa é que determinados nichos, quando o pessoal começa a ficar num número muito grande de população, eles querem impor uma parte da cultura dele sobre o resto da sociedade. E esse é o problema. Daí o cara vai começar a encrespar que a mulher cristã não usa burca, que o casamento de um jeito... Que não pode ter homossexual. Que o homem é monogâmico, que eles implicam com o homossexual. O duro é que assim, o mundo hoje, a mídia é muito tolerante com algumas coisas e não põe na agenda da mídia também. Tem muita coisa que acontece e que não é divulgado, e que a gente não tem bandeira. Ficam sempre em cima dos mesmos assuntos e tudo mais. Então fica Palestina e Israel. Pô, tem um monte de assunto altamente complexo, não tem uma resposta fácil para isso. Mas a gente tem um monte de lugares no mundo onde a gente tem países muçulmanos, onde irmãos de religião e compatriotas se matam por ter diferenças religiosas entre eles. A gente não teve problema em xiita e sunita, o mundo inteiro. A gente via no Iraque, quando um era maioria e outro era minoria, como uma parte do povo tratava o outro. O próprio Líbano, né? Com as milícias druzas, cristãs. Então, o Irã, quando entra em guerra com o Iraque, a gente tinha muito xiita de um lado, muito sunita do outro, e os caras entravam em guerra. E não tinha nenhum judeu ali, hein? Todo mundo era muçulmano. Era muçulmano contra muçulmano. Com visões diferentes. Então, o mundo vai mudar, mas não tanto, porque o mundo é assim, sou eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Se tiver herança, eu brigo com o meu irmão. Mas se for herança para dividir, eu e meu irmão contra meu primo. E se tiver dívida, eu não quero essa herança. O mundo vai ser assim. E a agenda da mídia é muito seletiva, só aponta a câmera, a narrativa e a edição para onde interessa divulgar. Eu vou morrer lembrando do ministro Recupero que falava o que é bom eu mostro, o que é ruim a gente esconde. E ele falou sem saber isso aí. Sem saber, porque ele falou em off e botaram aqui no ar, e é uma grande verdade. Ele foi crucificado por falar uma coisa que é feita normalmente. Mas a agenda religiosa me preocupa. Esse pessoal me preocupa muito mais. Porque eles não se deixam assimilar, né, pela cultura e pelo país no qual eles estão
pedindo para morar, né? Ou seja, eles querem morar naquele país, eles querem fazer parte daquela sociedade. Eles querem impor a agenda deles. Porém, impondo a gente. Então fica uma coisa, olha, eu tô abrindo a porta da minha casa para você entrar, você quer mandar aqui dentro? Não é um grupo que senta, não existe como discutir, a maioria das pessoas politicamente vai discutir pontos de vista. Pode ser que a gente chegue num denominador em comum. Às vezes é bacana você ter o contraditório político, é interessante. Esse pessoal não tem discussão. Não aceitam o contrário. Esse pessoal não aceita o contrário, são dogmas, e aí assim, o mundo evolui pra caramba e a gente evoluiu pra chuchu, estamos com dogmas medievais da cabeça dessas pessoas. E aí você morre de medo de estar no aeroporto, estourar uma bomba, de o cara pegar e jogar uma bomba numa comunidade que tenha criança e tudo mais, porque o cara, quando ele é fanático, ou quando ele entra na redação do Charles Hebdo para matar todo mundo, ou quando o cara joga uma bomba numa estação populosa, esse é eu acho que o segundo problema do mundo, né? Que é a intolerância religiosa. Isso vai ser difícil de vencer, viu? Eu acho que a Europa paga um preço de 200, 300 anos de colonialismo que fez, principalmente o Império Britânico, que primeiro o português, depois os espanhóis, depois os britânicos, os europeus ocidentais, na maioria, fizeram com os outros continentes, com a África, com as Américas, tiraram muitas coisas. É claro que também levaram muitas coisas, houve um intercâmbio, mas nesse intercâmbio eles ganharam muito mais do que deram. Então, eu acredito que o que está acontecendo, principalmente com a Europa ocidental, é, digamos assim, uma resposta a tudo que o europeu plantou ao longo desses anos de colonialismo e de políticas brutais em alguns locais em relação aos colonizados, né? O exemplo da África e do Oriente Médio são exemplos clássicos disso, onde a gente tem a Europa sofrendo com a imigração africana, principalmente a França, que teve muitas colônias, explorou muita coisa na Argélia, e aliás ainda explora na África, porque a França imprime moeda de 14 países africanos ainda, então tem muitos negócios, tem muitos interesses na África, então acaba assimilando muitos africanos. E a situação lá na França não está muito boa por conta dessa desigualdade. O britânico fez isso também no Oriente Médio, dividiu ali na régua, colocou sunita para morar com xiita, tudo dentro do mesmo país, inventou Irã, inventou Iraque. Dividiu a Índia com o Paquistão. Inventou Jordânia, inventou todo aquele arranjo ali e hoje os caras estão brigando até hoje e vão continuar brigando porque um tem a terra como sendo sua, o outro também atua mais tempo, então é uma situação muito complicada e que o europeu, no período do imperialismo, do pós-guerra também, durante a guerra principalmente, não soube Não tem nada de ruim que tenha acontecido nesse planeta que não tenha começado pela Europa. Cara, mas de bom e de ruim, né, Marcos? De bom e de ruim, de são bom e de ruim. experimentos sociais, quer dizer... Há séculos atrás, os caras fizeram as cruzadas, foram lá se meter, arrumaram confusão, estão pagando preço até hoje. Depois tiveram as ondas religiosas. Se você não era religioso, você era bruxo, era queimado. Depois veio o antissemitismo, todo mundo teve que mudar de nome. O que tem de Parreira, Oliveira, pelo mundo aí, que teve que se esconder, porque senão era perseguido também. Então é interessante esses movimentos. O próprio árabe também, na vinda para a Europa, né? Depois das cruzadas, a resposta... Vai e toma a Península Ibérica, toma Portugal, toma a Espanha, Portugal, Algarve, era árabe, Sevilha, Granada. E o interessante é que tiveram momentos que a Europa estava em período de trevas, com peste negra e uma ignorância. E eles estavam brilhando aí com matemática aritmética, álgebra, navegação. E tudo mais. Quem entra em Sevilha, Granada, quando eles entregam as últimas cidades, aquilo era a coisa mais bonita que tinha na Europa naquele momento. Córdoba. Água encanada, gelo. Sistema de esgoto. Sistema de esgoto, não tinha doença. Os caras... E o mundo vai entre trancos e barrancos, e a Europa aí no meio lançando moda e colocando a gente. E eles continuam. Você acha que eles não influem nas eleições dos outros países? Eles foram influenciar na eleição da Ucrânia, foram se meter na eleição. Você acha que a França não se mete na eleição de todos os países que já foram colônia? Sim. Não dão dinheiro para um partido que eles sabem que vai o favorecer e que compre produtos manufaturados da França. Se mete em tudo que é lugar. E a melhor política externa da França seria ela investir nesses países africanos para evitar
essa imigração contumaz. Que era o óbvio, vamos né? melhorar a vida na colônia. Vamos estabelecer os caras bem lá, vamos criar uma infraestrutura, porque lá não tem nada. E era a política do cara sair do país colônia, ir para a França, estuda lá na Sorbonne, volta para o país dele para gerar riqueza, pega dinheiro emprestado num banco francês para criar um mecanismo de riqueza na colônia, todo mundo sairia ganhando. Como fez a Índia com a Inglaterra. O que a Índia fez. Quer dizer, hoje, se a gente imagina a confusão que não devia ser quando os britânicos que fazem essa fatia no mundo, essa maluquice, e os caras olham no mapa e vê a Índia e o Paquistão juntos e falam, puta, vai ter 2 bilhões de indianos aqui juntos, isso aqui virar uma potência, manda no mundo, vamos dividir isso aqui, vai, passa a régua aqui, mas vai dar confusão, não, aí tem o Gandhi aí, não, a gente vê a confusão, hoje a potência que é 1 bilhão de pessoas altamente produtivo, pátio industrial, você chega nos Estados Unidos, 2 em cada 5 caras que estão dentro do MIT são indianos. E eles vão lá e voltam para a Índia, né? Eles não ficam no... Tecnologia, fazendo avião de guerra, radar, uma potência nuclear, riqueza. É um país completo. Vão um dia para ver, não tem nada a ver com o que tem aqui. É completamente diferente, mas a maioria das pessoas religiosas da Índia são pacíficas. Tem o hinduísmo, e quando eles partilharam a Índia, eles fizeram o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental virou Bangladesh, ou seja, tinham 2 Paquistãs, né? E no meio a Índia. E eles dividiram de uma forma que tinha muitos locais sagrados no Paquistão que o hindu não podia ir. Que era uma confusão danada. E vice-versa. Em muitos lugares sagrados do islamismo, que o paquistanês também não podia ir. Então, até hoje eles têm a briga na fronteira ali. A Caxemira na fronteira está em guerra até hoje. A Caxemira está em guerra ativa. E você acha que o europeu acha ruim que a Índia está em guerra na Caxemira? O orçamento militar da Índia e do Paquistão de trilhões, comprando avião da França, avião da China, avião dos Estados Unidos. Que a China também tem um bomba, pé ali, né? míssil e tanque de guerra. Todo mundo acha... Todo mundo que vem de lenço gosta de ver alguém chorando. Esse mundo não muda, Guto. E aí, Marcos, acho que fica uma reflexão. O que a gente está falando aqui de mundo, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. No fundo, falta respeito pelo outro. Desde o começo, quando a gente começou a falar daqui da fala do zagueiro do Bragantino, da questão do Vini Júnior, da questão dessa guerra ideológica, dessa guerra religiosa... No fundo, o ser humano ainda não consegue fazer um exercício... Mas a sensação que eu tenho é que o ser humano vinha progredindo e do Covid para cá a gente piorou, hein? Eu acho que o Covid foi um divisor de águas. Todo mundo achou que com o Covid... O Covid endureceu e piorou o ser humano, e aí o cara entrou numa psicologia assim, puxa, se tá ruim para mim, então tem que ficar ruim para todo mundo, se tá ruim para mim. Então hoje o mundo tá hostil. O mundo está hostil para todo mundo. É muito difícil você entender que gentileza gera gentileza. Às vezes você está no trânsito, tá todo mundo com cara feia, você para e fala pro cara assim, por favor, pode entrar. O cara acha até que é pegadinha do Sérgio Malandro. A pessoa até se assusta, que alguma coisa tá... Ou você está entrando num elevador, você para, segura a porta para alguém entrar, ajuda alguma coisa, as pessoas até estranham. Então o ser humano deu uma recrudescida. As pessoas endureceram. Endureceram e não endureceram um pouco, não. A gente mora... Em Santos sempre foi uma cidade tranquila, mas em centros maiores, com mais pessoas, você sente o ar pesado. E aí começa uma crise econômica, escassez de recurso, faz com que as pessoas endureçam mais ainda. E aí o mundo fica aí. A gente tem um ambiente propício para conflito. E aí, Marcos, eu acho que tem uma peça fundamental. A gente vive numa sociedade capitalista, infelizmente ou felizmente. Quando falta dinheiro, a felicidade acaba, o amor acaba, né? Então eu acho que a estabilidade econômica é fundamental para a gente tentar, pelo menos, minimizar tudo isso que a gente conversou nesse programa. E coloca nessa equação uma geração de jovem que tem muita dificuldade de lidar com a frustração da vida do adulto. Apesar de terem tudo, né? É muito complicado, porque é uma geração que tem o que nós não tivemos. E muito mais. E ainda assim sofrem muito. Eu não sei se foi vendido para eles um futuro. Então eu falo isso para todo mundo, para os jovens que eu conheço, falo para minha filha, olha gente, uma coisa é a gente criticar o que a gente tem hoje e comparar isso com o que é utópico. Então toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu vejo uma civilização, uma sociedade acima da nossa, um monte de defeitos. Sim. Mas se eu olhar no mundo inteiro, ainda assim,
é uma sociedade que, se comparada com as outras que a gente tem, muito interessante, tem que ser respeitado. Aí você fala, mas podia ter isso. Podia se fosse o tal. Agora, comparar os Estados Unidos com a utopia é maldade. A gente tem que comparar com o que a gente tem. Dentro da realidade é o melhor que tem. Tem um monte de coisas que podiam melhor, mas dentro da realidade, você olha e fala assim, hoje quem vive lá vive melhor do que vive aqui. E o dia que tiver alguma coisa melhor, que se mostre então, eu a acho realidade. Terrível o pessoal, mas lá tá isso errado, tá isso errado. Tudo bem. Tem tal lugar que tem isso, tem tal lugar que tem aquilo. Mas na média, como sociedade, o que temos para hoje, como dizia a vovó, funciona lá melhor do que funciona aqui. Mas o ideal seria isso. O ideal não dá para comparar o que a gente tem. A gente evolui. A gente tem que ser melhor do que a gente está hoje. Então, hoje eu não vejo ninguém na política com essa cultura de tentar olhar e pensar e tentar imaginar uma sociedade um pouco melhor. Essas bobagens que estão sendo feitas aí, eu vou fazer isso, porque eu vou distribuir, eu finjo que eu tiro imposto de renda de até 5 mil, quando era uma tabela que fazia 30 anos que não mexia, e acha que esse dinheiro magicamente... Não é assim que a coisa acontece. O dinheiro sempre vem dos impostos. O dinheiro é uma matemática e vem de quem trabalha. Se a gente chegar num ponto hoje, 40 milhões de carteira assinada contra 55 milhões de pacotes sociais, vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar mais. Porque alguém tem que trabalhar para gerar imposto para a gente poder dar o social para quem precisa ter o social. Pelo menos durante o tempo que ele precisa. E não eternamente. Programa social não é meio de vida, virou meio de vida, né? Vida, entendeu? Então isso eu olho e falo assim, nós estamos pagando preço, juros altos, Selic alto, governo que gasta mal, imposto altíssimo, você não percebe, mas a média do imposto de qualquer coisa que você compra no supermercado é 40%. Aí você sai fora do Brasil, você enche o tanque lá mais barato do que aqui. Como é que pode? Porque imposto alto. O imposto drena dinheiro da economia da sociedade, joga para dentro de um governo que gasta mal. A gente tem escândalo de corrupção um dia após outro. Não é de agora, sempre foi, não é do Brasil, é do mundo inteiro. Mas particularmente nos últimos tempos, chama a atenção os números e o volume. Muito dinheiro que se drena. E tem dinheiro, né? Se disser, o Brasil é um país pobre, o Brasil não é país pobre, tem dinheiro, imagina. Né? E até quando a gente tem fôlego para isso? Porque o dinheiro, ele não aguenta desaforo. Se o ambiente começa a ficar hostil para o dinheiro, se o judiciário começa a ficar inseguro para o dinheiro sai daqui e vai para outro país, ou perto ou longe, não importa. Então é uma coisa para a gente pensar, as pessoas do futuro, descer um pouquinho dessas ideologias pasteurizadas, pré-fabricadas, sentar e pensar um pouquinho mais. Dinheiro é difícil de ganhar, qualquer dinheiro é melhor no bolso do funcionário do que no bolso do governo. É impossível um lugar onde um funcionário ele ganha 5, custa 10 para a empresa. É impossível isso. É impossível. E dos 5 que ele ganha, ele já de cara ele vai pagar em média no supermercado 40%, se ele tiver empresa 32%, se ele for pessoa física 27%. Ele não leva esses 5 para casa. Então a empresa paga 10, manda 5 para ele leva para casa 3. Tá errado isso. Que conta é essa? Que o governo fica com tudo e quer mais? E ninguém vai falar que nós vamos continuar pedindo. O Brasil se separa de Portugal quando a gente declarou o quinto dos infernos. 20% a gente não vai pagar, que era um quinto. Estamos agora em 40%. Já passou dos quintos faz tempo, né? Está tudo bem? Então é uma coisa para vocês pensarem aí. Governo que cobra muito imposto gasta mal. A melhor justiça social é o emprego. Se a pessoa tem um emprego, ela tem tudo. Ela tem a perspectiva de melhorar, ela tem a possibilidade de crescer na vida. Sem emprego, ela fica dependente sempre de alguém. Marcos Alonso, muito obrigado pela presença. Obrigado, Guto. Um feliz ano novo. Muito bom, sempre me divirto aqui. Já me diverti com o zagueiro ali hoje. Vou fazer um meme. E aliás, vou encerrar esse programa com um mantra de Marcos Alonso, que eu adotei também. Qual é aquele mantra que você fala para sua filha? Eu estou falando para a minha também. Tudo não terás. Isso é muito importante. Isso aí, viu? Jesus, não sei se disse, mas devia ter dito. Isso é muito importante. Eu falo, gente, é o seguinte, tudo não terás. Calma, vamos devagar aí. E é muito sábio esse provérbio. Ação e Reação fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Tchau.